Você sabia que 1000 anos antes de Jesus nascer, já tinha um homem que tinha descrito como seria a crucificação nos mínimos detalhes? As mãos e os pés estavam perfurados, as roupas eram sorteadas entre os soldados, ossos fora do lugar. Só que tem um problema nessa história. Isso tudo aconteceu, isso tudo foi escrito muito antes de existir a crucificação como um método de execução. Não existia isso. Não existia um lugar no mundo onde as pessoas usassem a crucificação como sendo uma forma de condenar alguém à morte. Israel costumava apedrejar os seus condenados. Roma nem era um império ainda. Então, não existia esse tipo de condenação. E mesmo assim, esse homem escreveu uma cena de crucificação, verso por verso, detalhe por detalhe. E esse texto está aqui na Bíblia, que a gente pode ver hoje mesmo. E por acaso a gente vai ver esse texto junto hoje nessa lição. Olá, tudo bem? Meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Talk, onde a gente pega a palavra de Deus para entender o que ela está falando para a gente de verdade no dia de hoje. E hoje também nós vamos fechar o nosso bloco sobre o livro de Salmos. E que bloco foi esse? Eu quero que você comente aí se você gostou desse bloco sobre o livro de Salmos. Nos nossos 2 últimos episódios, a gente viu os Salmos, que eles são uma verdadeira oração. É uma escola de oração, na verdade. A gente viu os Salmos que ensinam, os Salmos que agradecem, os Salmos que contam a história, a gente viu os Salmos que desabafam a nossa raiva, os nossos sentimentos para Deus. E a gente aprendeu que a oração sincera, ela não esconde nada. Só que ficaram faltando 5 categorias. E olha, eu guardei as 5 melhores categorias, na minha opinião, pro final. Eu guardei pro nosso vídeo de hoje. E hoje a gente vai ver o salmo que profetiza a crucificação de Jesus. Nós vamos ver também o salmo que nasceu no pior pecado de Davi. E a gente vai ver também os salmos que Israel cantava na estrada em direção ao templo. Então, se você está chegando agora nessa série, já se inscreve aqui nesse canal, já ativa o sininho das notificações. A gente está caminhando juntos pelos 5 livros poéticos. E na semana que vem a gente vai começar um livro novo. Então bora abrir a palavra de Deus juntos? Vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então abra comigo a sua Bíblia aqui em Salmos 22. Eu quero que você abra porque eu quero que você veja isso daqui junto comigo com os seus próprios olhos. Esse é o salmo que foi escrito por Davi. Nós estamos falando de mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo nascer. Quero que você veja comigo aqui o verso 1 que diz assim: meu Deus, por que me desamparastes? Eu tenho certeza que você já viu isso em algum lugar, você já ouviu isso em algum lugar. Esse texto vai aparecer de novo em um outro lugar na Bíblia, 1000 anos depois. E ele vai aparecer na boca do próprio Jesus. Jesus está pendurado naquela cruz, lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 46. E ele vai dizer, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo significa exatamente isso que a gente leu aqui. Deus meu, por que me desamparastes? Muita gente vê essa cena, lê essa cena, que Jesus está na cruz, e eles interpretam isso como sendo uma expressão de dor de Jesus, mas é algo muito maior que está acontecendo ali naquele momento. Jesus, ele não estava improvisando nada ali naquele momento da cruz, ele estava citando o Salmo 22. E é claro que naquela época os judeus, eles não numeravam ali os versos bíblicos, eles não numeravam os salmos como a gente tem hoje. Eles identificavam cada salmo pela primeira frase. Então, quando Jesus estava ali na cruz, quando Jesus gritou aquela frase lá na cruz do Calvário, ele estava fazendo o quê? Ele estava anunciando o salmo, que hoje nós conhecemos como Salmo 22. É como se Jesus estivesse dizendo, abra sua Bíblia agora nesse exato momento em Salmo 22 e leiam. É sobre isso que vocês estão vendo agora, é isso que está acontecendo agora. E é justamente quando você entende isso que as coisas começam a ficar muito mais interessantes, porque continue lendo aqui comigo o que está escrito no verso 7. Davi, ele descreve que todos os que o veem zombam dele, balançam a cabeça dizendo, ele não é o que confiou no Senhor. Não era esse cidadão aí que confiava em Deus, que Deus poderia livrar a vida dele. Agora só abre a sua Bíblia em Mateus 27, no versículo 46. Os líderes religiosos ao pé da cruz, eles estão fazendo exatamente aquilo que Davi colocou no Salmo. E se você prestar bem atenção, você vai ver que está escrito lá quase que palavra por palavra. Agora, se você olhar aqui no verso 14, você vai ver que Davi, ele vai escrever que todos os meus ossos estão fora do lugar.
Gente, isso daqui é exatamente a anatomia da cruz. O peso do corpo pendurado ali pelos pregos, nas mãos, nos pés, acabavam deslocando completamente as articulações. Então Davi ele estava descrevendo os efeitos físicos de uma execução que ele nunca tinha visto antes na vida dele. E no verso 15 ele vai dizer que a língua grudou no céu da boca por causa de uma sede extrema. E isso lembra exatamente o tenho sede de Jesus lá em João, no capítulo 19. E aqui em Salmos 22, no verso 16, você vai ver uma coisa que é impressionante. O salmista vai dizer: transpassaram as minhas mãos e os meus pés. Gente, lê isso daqui de novo. Lê esse verso 16 de novo. Transpassaram-me as mãos e os pés. Israel não executava ninguém dessa forma, não existia isso. Ninguém perfurava a mão e os pés de ninguém que era condenado à morte. Isso daqui é algo completamente profético que Davi está fazendo. E no verso 18 ele ainda vai escrever que dividiram as roupas dele. E o que eles fizeram com as roupas? Ele vai dizer que eles lançaram sorte sobre elas. E se você for olhar lá em João, no capítulo 19, você vai ver que está registrado exatamente a mesma coisa. Os soldados romanos repartiram as roupas de Jesus em 4 partes. Só que a túnica de Jesus era uma túnica que não tinha costura nenhuma. Então o que eles fizeram? Eles lançaram sorte, eles lançaram dados para ver quem que ficaria com ela. Isso daqui é um detalhe tão específico, mas é tão específico que é uma coisa que é de explodir a cabeça, é de abrir o nosso raciocínio. Só que isso daqui estava escrito 1000 anos antes dessa cena toda acontecer. Agora pensa comigo, Davi ele nunca tinha visto uma crucificação. Davi ele morreu velho, ele morreu na cama dele, ele morreu como sendo o rei de Israel. Nada disso daqui foi uma experiência que Davi viveu e não teria nem como ele ter vivido essa experiência. Por que, Renato? Por que ele não poderia ter vivido isso? Porque no tempo de Davi não existia crucificação. No tempo de Davi, a execução era por apedrejamento. E esse método de execução, ele só foi desenvolvido séculos depois. E aí ele foi aperfeiçoado pelos persas e depois foi levado à perfeição da crueldade pelos romanos. Então Davi aqui em Salmo 22, ele está descrevendo uma execução que a humanidade ainda não tinha inventado. Ninguém tinha ciência que isso um dia poderia existir. E ele faz isso cena por cena. E tem uma coisa aqui que eu preciso mostrar para você. O Salmo 22, ele não termina nessa dor que nós lemos até agora. Do verso 1 até o verso 21 é o sofrimento, mas do verso 22 em diante, o tom ele vira completamente. O Salmo 22 ele vai terminar em louvor, vai terminar em vitória, em o povo todo louvando na congregação e com todas as nações se voltando ao Senhor. E olha só o que está escrito aqui, as últimas palavras do último verso, do verso 31, diz assim: Ele o fez. Esse ele o fez que nós estamos vendo aqui na linguagem original é praticamente uma palavra só. E sabe qual que foi uma das últimas frases que Jesus falou na cruz do Calvário? Lá em 2 João, Jesus disse: está consumado. Então o Salmo 22 ele começa onde Jesus começou, com aquele grito. E ele vai terminar onde Jesus terminou a sua obra. Então a gente vê o sofrimento, a gente vê a vitória. A gente vê a cruz, a gente vê a ressurreição. E sabe o que é mais impressionante? A gente vê tudo isso no mesmo salmo, 1000 anos antes dele acontecer. E como a gente viu lá na nossa lição de número 6, o livro de Salmos ele tem 3 propósitos, e um desses propósitos é exatamente esse, é de divulgar profecias messiânicas. Então os Salmos não são apenas orações humanas subindo para o céu. Na verdade, também tem nos Salmos profecias divinas descendo para a terra. Davi orou a dor dele, só que o Espírito Santo escreveu através daquela dor a dor do Messias. Só que o Salmos 22 não está sozinho nessa categoria dos salmos messiânicos. Tem mais outros 2 salmos que eu quero mostrar para você. O primeiro é Salmo 110. E por incrível que pareça, é um dos salmos mais citados no Novo Testamento inteiro. E você sabe por que ele é um dos mais citados? Ele é um dos mais citados porque ele apresenta 3 ofícios messiânicos num só salmo. O primeiro ofício é o ofício de rei. A gente vai ver aqui abrindo esse salmo que Deus ele está falando para o Messias e ele diz para o Messias: assenta-te à minha direita. E a gente vai ver que Jesus usou exatamente esse verbo para confundir os fariseus lá em Mateus no capítulo 22. Jesus ele vai perguntar para os fariseus se o Messias é filho de Davi. Por quê?
Por que essa pergunta importa? Porque o próprio Davi vai chamar o rei, o Messias, de Senhor. E é claro que os fariseus eles não souberam responder essa pergunta de Jesus, porque a resposta iria exigir que o Messias fosse maior do que Davi. Qual que é o segundo ofício que esse texto vai trazer pra gente, Renato? O segundo ofício é o ofício de sacerdote. Nós vamos ver aqui que ele vai dizer que esse sacerdote, que esse Messias, ele seria a segunda ordem de Melquisedeque. E isso por si só já é revolucionário, sabe por quê? Porque em Israel, o rei, ele vinha de uma linhagem, de uma tribo específica. Ele vinha da tribo de Judá. Já o sacerdote, ele não podia ser da tribo de Judá. O sacerdote, ele precisava vir da tribo de Levi. Então já era uma coisa completamente inconcebível naquela época, para as pessoas entenderem. Ninguém poderia ser da tribo de Levi e da tribo de Judá. Não tinha como você ser um sacerdote e você ser um rei ao mesmo tempo. Eram linhagens completamente separadas e eram separadas por lei. Só que tem um problema aqui, o Salmo 110, ele vai fazer o anúncio de alguém que seria rei e sacerdote ao mesmo tempo, simultaneamente. E a gente já viu aqui no nosso estudo sobre o Hebreus que Hebreus vai construir um capítulo inteiro só em cima desse verso que foi escrito aqui em Salmos. E aí nós temos também aqui no texto o terceiro ofício. Qual que é esse terceiro ofício? É o ofício de juiz. E esse ofício de juiz é justamente porque o Messias ele vai julgar todas as nações da terra naquele dia, no dia da sua ira. Então nós temos aqui o rei, o sacerdote e juiz, os três ofícios do Messias. E isso tudo, pasmem meus amigos, isso daqui foi escrito 1000 anos antes. Quer mais um salmo messiânico? Vamos para o Salmo 118, verso 22 e 23. Esse texto ele é muito usado até hoje, muitas pregações são feitas em cima desse texto. Vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Você pode até já ter escutado uma pregação, alguém pregando, falando isso, ensinando, falando sobre isso. Mas na verdade é que na construção, antigamente, a pedra angular era aquela primeira pedra do alicerce que era colocada. E essa pedra angular, ela tem esse nome porque ela iria padronizar, ela iria alinhar todo o prédio que seria construído ali. Por isso ela era a pedra mais importante, a pedra angular. Então os construtores, eles examinavam várias pedras, eles ficavam ali olhando as pedras para ver qual que poderia ser a pedra angular, a pedra perfeita. E eles descartavam várias pedras que eles julgavam que eram imperfeitas, que não era propícia para aquele trabalho que eles iriam fazer. E o Salmo profetiza que a pedra, justamente aquela pedra que foi descartada pelos especialistas, seria justamente a escolhida por Deus. E esse verso é citado 6 vezes no Novo Testamento. Jesus aplicou esse verso a ele mesmo na sua última semana antes de ser crucificado. E a gente vai ver também no Novo Testamento que Pedro ele vai usar justamente esse texto para pregar ali na frente do Sinédrio. A Bíblia vai dizer que ele olhou para aqueles mesmos líderes que tinham condenado Jesus e disse para eles: vocês são os construtores. Então a pedra rejeitada é Cristo ressuscitado. Então olha só o que os salmos messiânicos fazem com o nosso louvor. Eles provam que a nossa fé não é um salto no escuro, não é uma insensatez, mas na verdade é um salto na luz. E nós entendemos também que a cruz ela não foi um acidente, ela tinha que acontecer, ela foi um plano anunciado 1000 anos antes dela acontecer. E quando você entende isso, meu irmão e minha irmã, o seu louvor ele deixa de ser uma música, uma meramente partitura que você lê, uma partitura que você toca, e ela vira uma resposta. Ela vira uma resposta com uma gratidão fundamentada na história. Então nós vemos que Davi ele olhou para o futuro e viu Cristo, mas os salmistas também louvaram a Deus olhando para outra direção. Que direção é essa, Renato? Os salmistas também adoraram a Deus olhando para cima. Eu quero que você vá comigo para Salmos 8. Esse Salmos ele foi escrito provavelmente numa noite estrelada, com aquele monte de estrela no céu. E eu tenho certeza que quando Davi estava deitado no campo, olhando para aquelas estrelas, ele se lembrou, ele se recordou daquele tempo onde ele era pastor de ovelhas e que ele passava a noite ali no campo olhando para as estrelas. Salmo 8, 3 ao 4 diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele?
e o Filho do Homem para que o visites. Presta atenção nesse detalhe do que Davi está escrevendo aqui. Davi, ele está chamando o universo inteiro de uma obra do quê? Dos dedos de Deus. Não é uma obra dos braços de Deus, da mão de Deus, mas dos dedos. E isso é uma coisa muito importante. É Davi dizendo que o cosmo inteiro, para Deus, é só um trabalho de um artesão. É uma coisa delicada que ele faz ali nas pontas dos dedos. É uma coisa pequena. Bilhões de galáxias, dedo de Deus. E aí vem a pergunta que atravessa todos os séculos. Se o universo ele é tão grande, se ele é tão majestoso, quem sou eu diante de tudo isso? E a resposta está aqui nos Salmos. Em vez de dizer que o homem é insignificante, Davi vai dizer completamente o contrário. Davi ele vai dizer que Deus se importa, vai dizer que Deus se lembra e que ainda além de tudo, ele coroou o ser humano de glória e de honra. Então, os salmos da natureza, ela tem essa lógica. A criação não é apenas um cenário estático. Na verdade, a criação é um sermão. Mas deixa eu te mostrar de um jeito melhor lá em Salmo 29, porque Salmo 29 é literalmente uma tempestade em forma de poesia. E eu quero te mostrar. Porque Davi, ele descreveu um temporal se formando lá no mar Mediterrâneo. Só que essa tempestade, ela avança sobre a terra. Ele vai dizer que essa tempestade, ela chega, ela desce lá no Líbano no norte. Ela quebra os cedros gigantes, ela quebra árvores mais importantes daquele mundo. Depois ela atravessa a terra inteira e vai morrer lá no deserto do sul, fazendo tudo tremer. E 7 vezes nesse caminho que essa tempestade está fazendo, Davi ele vai fazer a mesma expressão, vai falar a mesma expressão, a voz do Senhor. A voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor quebrando os cedros, a voz do Senhor fazendo tremer o deserto. Então, para Davi, aqui nesse texto, o trovão não era apenas um fenômeno natural que estava acontecendo. Na verdade, era um púlpito. Os povos vizinhos de Israel, eles adoravam Baal, que era considerado o super Deus, o Deus das tempestades. E Davi, ele escreve aqui em Salmo, um salmo inteiro dizendo: a tempestade tem um dono. E o nome desse dono da tempestade é Senhor. E olha só como ele vai terminar esse salmo. Depois de toda essa tempestade, de tudo daquele estrondo que estava acontecendo, vem uma frase mansa. Davi ele vai escrever: o Senhor abençoa o seu povo com paz. E a gente entende que o mesmo Deus que troveja, aquele Deus que faz estrondos, que balança tudo, é o mesmo Deus que acalma. É aquele mesmo Deus que traz a bonança, a calmaria. Que poder é esse do nosso Deus, que assusta a natureza, que quebra árvores, que quebra o cedro, mas abraça o seu povo. E ainda nessa categoria sobre a natureza, nós temos o Salmo 104, que para mim talvez seja um dos mais lindos nessa categoria inteira, porque ele vai percorrer a criação inteira como um documentário em versos. Nós vemos Deus vestindo-se de luz como se fosse um manto, nós vemos Deus fazendo das nuvens a sua carruagem, nós vemos Deus dando de beber para os animais do campo, Deus plantando os cedros, nós vemos aqui Deus colocando o horário, o limite do horário para o sol se pôr. Até o leão ele vai aparecer aqui nesse salmo, rugindo atrás da sua presa, e o salmista diz que até ele, buscando ali do jeito dele, a sua presa está adorando a Deus. E aí no verso 24 o salmista vai explodir esse salmo dizendo o seguinte: quão maravilhosas são as suas obras, Senhor. Fizestes todas elas com sabedoria. E essa palavra sabedoria é uma palavra muito importante nesse estudo que nós estamos fazendo. Porque como a gente já viu nessa série, sabedoria é o fio que costura todos esses livros poéticos. E aqui nesse texto nós vamos ver que ela aparece assinada, registrada pela própria criação. E aí talvez você esteja assistindo esse vídeo nesse exato momento e você fala: puxa vida, tudo isso é muito bonito, tudo é muito legal, olhar para as estrelas e adorar a Deus. Mas e quando a vida está um caos? Quando a minha vida está de ponta cabeça? E é justamente por isso que nós vamos estudar agora, nesse exato momento. Calma, meu irmão e minha irmã, nós vamos estudar agora um outro tipo de categoria de salmos, que são os salmos de penitências, os salmos de peregrinação e os salmos de súplica. Eu quero levar você para o salmo que é um dos mais desconfortáveis aqui de todo o livro de Salmos. É o Salmo 51. Você conhece com certeza a história por trás dele. Davi, aquele mesmo homem que escreveu sobre o Messias, aquele que escreveu profecias sobre como seria a crucificação de Jesus 1000 anos antes de acontecer, ele caiu. E meu irmão e minha irmã, Davi ele caiu
feio. Ele cometeu adultério com Batseba. Ele mandou o marido dela pra guerra, pra morrer, pra se livrar dele. Só que tem um detalhe aqui nessa história que ainda dói muito, porque Urias, o marido de Batseba, ele não era um soldado qualquer na guerra. Na verdade, ele era um daqueles 30 valentes de Davi, aqueles homens que eram leais ao rei. E esse homem leal ao rei, ele foi assassinado pelo próprio rei com um bilhetinho que estava mandando ele para a morte. E durante meses, Davi ele ficou fingindo que nada tinha acontecido. Ele se casou com Batseba, ele seguiu a sua vida, ele seguiu o seu reinado como se nada tivesse acontecido. Por fora estava tudo normal, só que por dentro ele escreve o Salmo 32. E esse salmo vai dizer que os ossos dele estavam se consumindo, a força dele estava secando como no calor do verão. Só que nós precisamos nos lembrar que não existe uma maneira de esconder nada diante de Deus. Deus envia Natã até o palácio de Davi. E Natã ele foi muito sábio. Ele não chegou acusando Davi, trazendo a história, você fez isso, você fez aquilo. Na verdade, ele contou uma história. Ele contou a história de um homem que era muito rico, que era dono de um rebanho muito grande. E esse homem rico de um rebanho muito grande, ele rouba a única ovelha de um homem que era pobre, que não tinha nada. Essa ovelhinha, ele dormia no colo desse dono. E Davi, quando ele escuta essa história, ele fica furioso e ele manda matar aquele homem rico na hora. E é justamente nesse momento, meu amigo, minha amiga, que acontece aquele twist na história. Porque Natã ele vai olhar nos olhos do rei Davi e ele vai dizer, você é esse homem. E o Salmo 51 é justamente o que sai do coração de Davi depois que ele escuta essa frase. E sabe o que eu acho muito interessante nisso tudo? Eu acho interessante que a Bíblia ela não esconde esse quadro, ele não esconde essa queda desse rei. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim, ela coloca na Bíblia, aqui nas páginas sagradas, uma coisa terrível que esse rei Davi fez. A Bíblia não esconde a queda do maior rei de Israel. Na verdade, ela transforma o arrependimento dele numa oração para todas as outras gerações. E é muito interessante a gente perceber que quando nós estamos lendo esse salmo, a gente percebe 4 movimentos. Primeiro, a gente vê a confissão. A gente consegue enxergar isso dos versos 1 até o verso 6. Davi, ele não esconde nada, ele não ameniza o que ele fez. Davi, ele vai chamar o pecado de pecado. Ele vai dizer, Senhor, contra ti eu pequei. Ele não está dando nenhuma desculpinha, ele não está dando nenhuma justificativa, ele não está tentando apontar para outras pessoas. Segundo movimento que a gente vê é a restauração. A gente vê isso do verso 7 até o verso 12. E é justamente aqui nesse movimento que a gente vai ter o verso que é mais famoso, talvez um dos mais bonitos aqui de todo esse Salmo 51, que é o Salmo 51, no verso 10, que vai dizer, cria em mim, Senhor, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E eu quero que você repare aqui justamente nessa palavra que Davi está dizendo. Ele está dizendo, cria em mim. E em hebraico, essa palavra é a mesma palavra que foi usada lá em Gênesis, no capítulo 1. É o mesmo verbo. E é o verbo que só tem Deus como seu sujeito na Bíblia inteira. Então, isso daqui é como se ele falasse para Deus, Deus, é só tu que tens o poder de criar em mim um coração novo. Não tem como reformar o meu coração, não tem como melhorar o meu coração, não tem como fazer uma reforma por dentro do meu coração, não tem como, eu preciso de um novo coração. E somente tu, Deus, pode criar isso dentro de mim. E o terceiro movimento que a gente vê acontecendo aqui é a consagração. E a gente vê isso acontecendo dos versos 13 até o verso 17. A gente vê aqui um Davi já perdoado, prometendo para Deus que ele vai ensinar os transgressores. E o quarto movimento a gente vê que é a edificação, no verso 18 a 19. E a gente vai ver que a restauração dele vai transbordar bênção sobre todo o povo. Então a gente vê a confissão, a restauração, a consagração e a edificação. E esse é o mapa do caminho de volta para casa. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que você sabe qual que é a mensagem mais poderosa que esse salmo está falando para mim e para você? Ele está dizendo para mim e para você que não existe um pecado que seja grande demais que o nosso Deus não possa suprir com a graça. Então, se o adultério, se o assassinato, eles foram cobertos debaixo da misericórdia de Deus, o
Qualquer coisa que você esteja carregando aí na sua vida também cabe dentro da misericórdia de Deus. Como a gente viu no nosso vídeo passado, a oração sincera, ela não esconde nada de Deus, nenhum pecado, nenhuma falha que você tenha feito. E quando a gente olha aqui para esse Salmo 51, a gente vê Davi fazendo exatamente, não escondendo nada de Deus. E uma coisa muito interessante é a forma como o Salmo 51 vai terminar. Davi ele vai dizer: abre os meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que até a confissão, quando ela é verdadeira, quando ela sai do seu coração, ela vira uma adoração diante de Deus. E agora eu quero te mostrar uma coleção que está escondida aqui dentro de Salmos, que são chamados de cânticos de romagem, que era justamente o que eles cantavam quando eles estavam no caminho, indo para Jerusalém, para as festas. Eu não sei se você sabe, mas não existia Uber naquele momento, não tinha mototáxi, não tinha ônibus, então as pessoas faziam essa caminhada a pé. E eram dias de caminhada, debaixo do sol, enfrentando o perigo, os assaltos que aconteciam no meio daquela caminhada. E o que eles faziam durante essa viagem? Exatamente isso. Eles cantavam os salmos. E eram 15 salmos que eles cantavam durante essa caminhada. E o salmo mais famoso deles é o Salmo 121. Nós vemos também o Salmo de Romaria, o Salmo 126, que é quando o povo de Israel voltou do cativeiro. Nós temos também o Salmo 122, que é o Cântico da Partida, que diz: fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E também tem o Salmo 127, que é aquele que vai falar o óbvio, mas que a gente esquece muitas vezes. Ele vai dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão estão trabalhando os construtores. E também nós temos o Salmo 133. E esse salmo é muito especial porque ele celebra a chegada. Ele vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, eu não sei se você consegue reparar aqui o padrão que nós estamos vendo. Existe uma ordem acontecendo. A alegria na partida, a confiança na estrada e a comunhão na chegada. Esse é o padrão desses salmos. E esses 15 salmos, eles formam uma viagem completa, desde a porta da saída da casa onde você estava até o portão do templo de Israel. E aqui está uma lição muito importante que eu e você nós precisamos entender nesse mundo que nós estamos vivendo hoje. Porque o louvor deles, ele não acontecia quando eles chegavam no templo. Eles não estavam esperando chegar no templo para louvar a Deus. O louvor acontecia no caminho. O louvor deles, a adoração deles acontecia no meio da poeira, no cansaço, na sujeira, na subida, na descida. Ali estava o louvor daquele povo. Porque é exatamente isso. A adoração é o louvor a Deus que nos sustenta até a nossa chegada. É Ele que nos sustenta durante a nossa caminhada. E a última categoria que nós vamos ver nesse vídeo de hoje é justamente a categoria dos salmos de súplica, que é justamente o clamor de quem precisa de um socorro para amanhã, não, um socorro agora, no dia de hoje, nesse exato momento. No Salmo 17, Davi ele vai orar assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, Senhor. Você já parou para pensar nisso, na menina dos seus olhos? Eu não sei se você sabe, mas a menina dos nossos olhos, a nossa pupila, é a parte mais protegida do nosso corpo. E Davi ele está pedindo para Deus, para que ele fosse para Deus aquilo que o corpo humano protege com um instinto, sem nem pensar, o corpo se protege. E também tem o Salmo 71. E esse salmo, com certeza, é um dos meus favoritos. É Davi fazendo uma oração para Deus quando ele já está idoso. Davi ele vai olhar para trás, ele vai ver tudo aquilo que ele já tinha conquistado, tudo aquilo que ele já tinha vivido. E ele vai dizer para Deus: tu és a minha esperança desde a minha juventude. E ele vai dizer ainda para Deus: não me abandone quando as minhas forças faltarem na minha velhice. Eu consigo ver Davi sendo aquele jovem pastor de ovelhas até estar ali no trono já com os seus cabelos grisalhos. É uma vida inteira de súplica na presença de Deus, uma vida inteira de louvor na presença de Deus. Porque aqui nesse Salmo 71, cada pedido que ele faz está vindo grudado com uma celebração, petição e louvor entrelaçados até o final da vida de Davi. Então hoje nós vimos 5 categorias, 10 no total, contando com aquilo que a gente aprendeu na nossa aula passada. Eu tenho certeza que se você puder estudar
o livro de Salmos. A gente tem uma playlist aqui no nosso canal que é exclusivamente sobre o livro de Salmos. Tenho certeza que vai ajudar muito você, ainda mais no seu dia a dia. Você vai aprender muito mais sobre essa preciosidade que está dentro dos livros poéticos. Eu espero, como sempre, que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo de hoje. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho maior. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu te vejo no próximo vídeo.